já declararam que, se o crescimento do Evangelho no Brasil continuar nestas proporções, em 2022, a nação brasileira já é maioria evangélica. Aplauda ao Senhor com todo o teu vigor e toda a tua força, porque o avivamento está para vir. O avivamento está se iniciando e o Espírito Santo de Deus está levantando um povo, está levantando uma nova geração e você faz parte dela. Aleluia. Isso nos leva ao entendimento de que tudo aquilo que temos precisa ser transmitido aos que estão chegando agora. Toda a unção que recebemos, toda a experiência que temos, todo o conhecimento adquirido, precisa com urgência ser repassado para esta geração que Deus tem levantado. Se você é um líder, se você é um pastor, se você tem um rebanho em tuas mãos, envolva-se em constituir, em formar uma nova geração. Mergulhe nesse projeto, prepare novos líderes, prepare novos pastores, identifique dentro de sua congregação homens e mulheres com o chamado de Deus e invista tempo nestas vidas. Divida a unção que Deus tem derramado sobre a tua vida, porque quando esse avivamento chegar, não haverá pastores e templos suficientemente grandes para arrebanhar e cuidar de todo o povo que estará sendo arrancado das trevas e vindo para a luz. E aqueles que estiverem preparados estão prontos para crescer. Segundo Reis, capítulo 2, verso 1. Na minha Bíblia, sobre o título Eliseu é sucessor de Elias. Diz assim o texto: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste? Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias?
Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou até aí. Essa é uma das mais maravilhosas passagens do Antigo Testamento, em minha opinião. A história de um profeta com sede e fome da porção de Deus para a sua vida. Esse é um texto que nos ensina alguns passos que essa nova geração precisa dar. Porque ao mesmo tempo que os líderes, que os pastores, apóstolos e profetas se preparam em formar esse novo povo, se preparam em edificar uma nova linha de frente, também é necessário que essa nova geração tenha o interesse, tenha a mesma sede, tenha a mesma fome desta unção e desta porção. Também é fundamental que essa nova geração entenda que as coisas não vão acontecer no oba-oba. Também é necessário que essa nova geração entenda que há um preço a ser pago para que essa unção seja conquistada. Eu costumo orar pelos meus líderes, meus pastores, e constantemente eu oro a Deus, imponho as mãos sobre as suas vidas e libero uma porção dobrada daquela que Deus derramou sobre mim. Libero uma unção dobrada daquela que está sobre a minha vida. Só que alguns anos de experiência têm me mostrado que não é apenas essa oração que transfere a unção, mas é a maneira como eles mesmos estão recebendo, é a maneira como eles mesmos estão se abrindo, é a posição, é a postura que esse povo tem tido. E eu percebo que uns recebem realmente uma porção dobrada e estão ficando melhores do que eu. Em contrapartida, há outros que não vivem esse mover. E isso diz respeito diretamente a como recebem e que passos dão, que preço pagam por essa unção. Deus informa Elias que o seu ministério acabara na terra. Agora, ele deve atravessar o Rio Jordão e ir para um lugar onde seria transladado por uma carruagem de fogo. E nesse dia, o já velho profeta decide visitar duas cidades, a cidade de Betel e a cidade de Jericó. Nas margens do Jordão, as águas se dividem. Eliseu, cheio de sede daquela porção, acompanha cada passo daquele profeta, e na primeira chance que ele tem, quando Elias diz: "O que queres que eu te faça, homem?", ele já vai logo pedindo uma porção dobrada. Esse era ousado mesmo.